Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos começar o nosso módulo de equilíbrio iônico, beleza? Bom, gente, o que vai tratar esse assunto? Bom, eu não sei ainda como é que está o desenvolvimento das minhas playlists no canal enquanto você está assistindo essa videoaula, mas a playlist que antecede essa daqui é o conceito de equilíbrio químico, certo? Estudar reações reversíveis que chegam até uma situação de equilíbrio. Aqui nós vamos começar a estudar as reações reversíveis que envolvem íons, certo? Nós vamos envolver aí reações reversíveis, processos reversíveis, certo? Reversíveis e que envolve íons, certo? Processos reversíveis que envolvem íons. E o que acontece? Íons, principalmente aí em meio aquoso. Então, praticamente aí, a gente vai pegar uma substância, vai dissolver ela em água e vamos estudar as reações que envolvem, reações reversíveis que envolvem os íons dessa substância enquanto eles estão dissolvidos na água. Beleza? Então, praticamente vai ser esse o objetivo do nosso estudo nessa playlist. Então, é um assunto bem delicado para nós dentro da química, principalmente aí no segundo ano, porque vai envolver bastante cálculo, vai envolver bastante conceito que vocês já devem ter visto no primeiro ano e até aqui no seu ensino médio. Então, é bem delicado mesmo, preste bastante atenção e se dedique bastante, resolva bastante exercícios sobre esse assunto, ok? Bom, então vamos lá. Primeiramente, gente, temos que relembrar alguns conceitos que para nós vão ser bem importantes, que é o conceito aí de ácidos e de bases. Essa é a parte primordial para nós dentro desse estudo. Por isso que eu vou gastar algum tempo nessa aula introdutória falando justamente dos ácidos e das bases. Então vamos relembrar um pouquinho, gente, o que vocês já devem ter visto lá da química inorgânica, que é o conceito de ácido segundo a teoria de Arrhenius, ok? Na teoria de Arrhenius, ele analisa se uma substância tem caráter ácido ou caráter básico de acordo com o comportamento dela em água. Por isso que é uma teoria bem simples e a gente utiliza bastante ela dentro do ensino médio, certo? Justamente por causa de ser ali a água, é fácil de analisar, é mais simples de entender essa teoria. Então, para nós, o que o Arrhenius dizia? Bom, quando uma substância, no caso, um ácido, é dissolvida em água, sempre haverá formação de íons H+, e de algum ânion presente na estrutura no sistema aquoso desse ácido, certo? Praticamente o que aqui é importante? Você entender que quando um ácido é dissolvido em água, ocorre formação de íons. Quem é o protagonista? Esse íon H+ aqui, certo? É ele que identifica os ácidos para nós quando eu dissolvo um ácido em água. Eu tenho que ver se teve a liberação desse camaradinho aqui no meu sistema. Se essa substância em água liberar íons H+, pode ter certeza que essa substância, segundo Arrhenius, é um ácido, se comporta como um ácido. Tranquilo? Esse daqui é qualquer outro ânion, aí no caso que esteja presente nessa minha solução aquosa, na água lá também, beleza? Só que quando a gente olha dessa maneira para os ácidos, como eu escrevi aqui, a gente percebe que quando eles são dissolvidos em água, aparecem íons, certo? H+, um cátion e um ânion, qualquer ali negativo. E dá a impressão que os ácidos são iônicos. Mas na realidade, os ácidos eles não são iônicos, eles não têm caráter iônico. Não tem, professor? Não tem. Mas, professor, como é que eles liberaram íons na água, sendo que eles não têm íons na sua estrutura? Gente, primeiramente, os ácidos, eles não são iônicos. Eles são compostos que são moleculares. Molecular, vou colocar aqui. O
que significa isso, professor? Eles são feitos por ligação covalente, não tem nada a ver com perca de elétron, ganho de elétron, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com caráter iônico. Eles são compostos moleculares, certo? São compostos feitos por ligação covalente, não tem nada de íons na sua estrutura. Então aqui, ó, quando eu falo que ele é um composto molecular, eu estou querendo dizer que não tem íons na estrutura dele. Só que, professor, como é que eles, quando são dissolvidos em água, aparece íons se não tem íons? Simples. Quando esses ácidos entram em contato com a água, eles sofrem uma reação. É como se a molécula de água forçasse eles ali a formar íons, certo? Então a molécula de água meio que interage com eles de um jeito que acaba provocando a formação de íons mesmo onde não tem. Esse processo de formação de íons é o que nós chamamos de ionização, certo? De ionização. Ou seja, o que é esse processo? Quando eu pego uma substância que não tem íons, é molecular, mas quando dissolvo em água, essa água interage com essa substância, fazendo com que forme íons, apareçam íons, mesmo que a substância que eu dissolvi não tenha inicialmente íons. Isso é o que nós chamamos, então, de ionização. É a formação de íons, ok? E essa ionização, gente, ela é uma reação química, certo? Ela é uma reação química. A substância não tinha e passa a formar íons. Então, tipo, se transformou, houve uma transformação química nesse processo. Então, um composto molecular formando íons na água, então houve uma transformação. E essa transformação é o que nós chamamos de ionização. Por exemplo, vamos equacionar isso daqui. O HCl. O HCl é um gás, né, o gás ácido clorídrico, e, obviamente, não tem íons na sua estrutura, hidrogênio e cloro. O hidrogênio é um elemento à parte da tabela, o cloro é um ametal. Então, aqui nós temos claramente um composto que é molecular, moléculas de ácido clorídrico. E quando eu pego esse gás e dissolvo ele em água, certo? Dissolvo ele em água, aparece o que, professor? Aparece íons. Ocorre formação desses íons. Então começa a aparecer HCl, HCl não, aparecer H+, né, o íon H+, e um íon Cl-, o cloreto. Certo? Então percebam, um composto que não tinha íons na sua estrutura, não tinha íons molecular. Então aqui, ó, não íons, não tem íons, mas que quando cai em água, ocorre formação de íons nesse sistema. Então está aí descrito, por exemplo, uma reação de ionização do ácido, especificamente aqui do ácido clorídrico. Beleza? Tranquilo, gente, até aqui? Ácidos são compostos moleculares, só que quando eles caem em água, são dissolvidos em água, ocorre formação de íons. Eles sofrem ionização. Beleza? Tranquilo, então. Agora vamos analisar um outro grupo, que são as bases. Certo? As bases. Professor, o que Arrhenius diz em relação às bases? Quando que para ele um composto se comporta como base? Bom, para Arrhenius uma substância se comporta como base quando eu dissolvo ela em água, ela vai liberar aqui um íon, um cátion, né, um íon positivo qualquer, e principalmente vai ocorrer a liberação de um íon chamado íon hidróxido, certo? Entre aspas, hidroxila, certo? Não é muito correto falar isso, né? O certo é íon hidróxido, ok? Então ocorre a liberação desse íon hidróxido, a conhecida, entre aspas, hidroxila, certo? Então, quem que é o protagonista para nós aqui? A liberação do ânion, a liberação desse ânion aqui. Enquanto lá no ácido o protagonista é o cátion liberado, que é o H+, para as bases
o protagonista, o principal é o ânion que é liberado. Eu tenho que olhar em qual ânion está sendo liberado. Se for o íon hidróxido, certo? Íon hidróxido, então esse composto ele se comporta como uma base, hidróxido. Beleza? Então esse é o camarada. Aqui pode ser, gente, um cátion qualquer. Ok? O principal para nós aqui é a questão do hidróxido. Essa substância ela tem que liberar esse íon na água quando é dissolvida para ser base. Só que tem uma coisa interessante, gente. Quando eu olho para a base, eu imagino, bom, tem íons no sistema, né, na água, quando eu dissolvo ela. Será que as bases são que nem os ácidos? Não. As bases, né, a maioria delas, elas vão ter caráter iônico mesmo, certo? As bases, em sua maioria, elas vão ter caráter iônico mesmo. Então, vai ter íons na estrutura delas mesmo, ok? Ou seja, tem íons nesse sistema. Então, vai ter lá um cátion e vai ter o ânion. E, especificamente, quem que vai ser esse ânion? No caso, o ânion hidróxido, beleza? Em específico aí. O que acontece? Então, já tem íons nesse sistema. Ah, professor, então quando tem íons já, cai na água, o que acontece? Ioniza? Não, porque já tem íons. Ionização é quando se forma aonde não tem. Ah, mas professor, o que acontece então com esses íons? Simples, se eles já existem, na água, a interação deles com a água vai fazer simplesmente se separar. Ah, então quer dizer que quando esses compostos, né, as bases que têm caráter iônico, caem na água, simplesmente os íons que estão juntos se separam? Exatamente isso. Então, nesse caso, como é que eu chamo essa separação de íons? Eu chamo de dissociação. Dissociação. Tranquilo, professor, sossegado então. Dissociação é quando esses íons se separam. Já existem porque o composto já é iônico, porém eles se separam quando estão em água. Beleza? Então aqui, ó, separação. Separação de íons. Ok? Então, gente, ácidos na sua maioria sofrem ionização e bases vão sofrer na sua maioria dissociação, a separação desses íons, ok? Bom, dá um exemplo então aí, professor, só para a gente relembrar um pouco aí. Isso aqui é relembrar, tá bom, gente? Só estou fazendo essa aula para dar uma relembrança aí em vocês. NaOH. Bom, NaOH, né, o hidróxido de sódio, é um composto que já tem íons. No caso, o Na, que é o cátion, e o OH-, que é o nosso ânion hidróxido, ok? Quando esse camarada cai na água, os íons que já existem simplesmente se separam. Então ocorre aqui a cisão, a quebra dessa molécula. Aí vai formar o Na+, aquoso, e também aqui o íon hidróxido, certo? Então, aquoso também. Então, quem que caracteriza ser uma base? A presença desse camaradinho aqui na água, certo? Então, nós temos aí, gente, dois casos para a gente relembrar um pouco dos ácidos e das bases. Só que eu quero também, gente, deixar um pouquinho mais amplo a nossa conversa. Porque nem todas as bases, elas têm caráter iônico assim forte, bonito assim. Normalmente, as bases que não são bem assim, não têm esse caráter, não dissociam tanto, nós dizemos normalmente que acabam que elas dissociam pouco, certo? Então elas não têm característica de dissociar, nem todas as bases dissociam bastante, certo? Então acaba que elas sofrem leves dissociações. Os ácidos também. Os ácidos, eles também têm alguns ácidos que eles não ionizam bastante. Ou seja, eles não formam muitos íons, certo? E aqui que é o nosso foco principal dentro do estudo do equilíbrio químico. O foco são esses ácidos e essas bases fracas. Ou seja, ácidos e bases que a solução aquosa deles
não libera muito íon, não tem muito íon, certo? Então, o foco principal nosso aqui, nossa, que risco horrível que eu fiz. Aqui, ó, o foco principal são ácidos e bases fracas, certo? Por quê, professor? Que, primeiramente, o que significa um ácido e uma base fraca? É um ácido e uma base que, quando são dissolvidos em água, não há muito íons, né? Não há, por exemplo, muita formação de íons, ou também não há muita separação de íons, certo? Então, aqui, ó, ionizam pouco, são ácidos que ionizam pouco, ou são bases que dissociam pouco. Dissociam pouco, certo? Então, aqui no caso, a ionização vale para os ácidos e a dissociação vale para as bases, certo? Então, o nosso foco principal dentro do equilíbrio iônico será exatamente os ácidos que ionizam pouco e as bases que ionizam pouco. Mas, professor, por quê? Porque o nosso objetivo aqui é estudar reações reversíveis, reações aonde vai e volta, direta e indireta, ao mesmo tempo, duas reações químicas acontecendo. Por exemplo, o HCl, ele é um ácido forte. Como assim, professor? Quando eu dissolvo as moléculas dele em água, todas as moléculas, grande parte dessas moléculas, sofrem ionização. Acima de 95% de ionização é muita coisa. Imagina, 95% de ionização. O que significa isso daqui? Significa que se eu dissolver 100 moléculas de HCl, por exemplo, de ácido clorídrico, 95% delas ionizam. As outras 85, 90, né, no caso, né? 95 moléculas ionizam. As outras 5 ainda não, certo? Não ionizaram. Então, esse tipo de ácido é muito forte, certo? Que tem uma ionização muito forte. Ou seja, não tem nem graça estudar equilíbrio iônico nesse sistema. Ou seja, para nós o que importam são ácidos e bases que sejam fracos. Por exemplo, aqui, ó, imagina um ácido genérico, AHA, certo? Um ácido fraco. Como ele sofre uma ionização fraca, ele é um ácido fraco, ele não ioniza muito. Então, ó, vai ter poucos H+, poucos ânions no sistema, certo? Então, ó, ainda tem muita molécula guardada, entre aspas, que ainda não ionizou, e tem poucas moléculas ionizadas. Isso estabelece um equilíbrio químico, certo? Um equilíbrio iônico. É mais fácil de analisar equilíbrios iônicos nesses sistemas, certo? Porque aqui ainda eu tenho muita molécula para ionizar, ou seja, posso provocar aqui alguma coisa no meu sistema que desloque a reação para formar mais íons, ou eu posso também fazer alguma coisa para que esses íons voltem para sua fórmula não ionizada, sua fórmula molecular. Ou seja, o que eu quero que você entenda é isso. Ácidos e bases fracas estabelecem um equilíbrio melhor para analisarmos, certo? Justamente porque eu posso transformar o que ainda não ionizou em íons, ou pegar o que já é íons e voltar para a forma não ionizada, para a fórmula molecular, certo? A mesma coisa funciona com as bases. Se eu pego aqui uma base genérica, uma base fraca, ou seja, que não tende a sofrer muita dissociação, significa que eu tenho muita base ainda que ainda não se dissociou. Ou seja, eu vou ter aqui um caminho, certo? Uma reação direta. Opa, aqui, ó, me empolgando aqui. B+, né? O nosso cátion aqui genérico, beleza? E aqui, ó, o nosso ânion OH-. Então, ó, tem poucos íons, né? Essa base tá meio tímida, não dissociou tudo ainda. Então, não tem muitos íons. Então, eu posso provocar alguma coisa que faça com que essa base se dissocie mais, forme mais íons.
Ou o contrário, eu posso fazer alguma coisa nesse sistema aonde esses íons voltem né, para sua forma não dissociada, certo? Então, qual que vai ser o nosso foco aqui no equilíbrio iônico? Analisar sistemas aonde há reação reversível entre íons, principalmente aqui a início de ácidos e bases. E onde que o equilíbrio químico, o caráter reversível é mais acentuado? Quando essas bases e ácidos são fracos, certo? Ou seja, o ácido não ioniza tanto e a base não dissocia tanto assim. Aqui, ó, o caráter reversível é mais acentuado. Acentuado. Então, particularmente, o nosso foco será mais nesses ácidos que são mais fracos. Então quer dizer que não vai ter, assim, um estudo de equilíbrio iônico envolvendo bases fortes e bases e ácidos fortes, por exemplo? Bananei tudo aqui, né? Então, de ácidos fortes e bases fortes, a gente até coloca eles em algumas situações, mas na realidade não faz nem sentido, porque não tem uma reação reversível, certo? Eles dissociam muito, ionizam muito, então acaba nem tendo oportunidade de ter um sistema reversível iônico ali, beleza? Então, nosso foco será esse a partir de agora, ok? Bom, então era isso por essa videoaula, espero que você tenha relembrado alguns conceitos de ácido, e principalmente o que é ionização, dissociação, será importante para nós essas nomenclaturas a partir de agora, e que você tenha entendido que os ácidos e bases fracas nos dá um caráter reversível mais acentuado, nos possibilita estudar os equilíbrios dos seus íons de maneira melhor, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.